A última vez que eu estive aqui, eu falei sobre as operárias do Cristo e citei vários nomes. Não citei, claro, a nossa irmã Níbia, mas poderia ter citado, que enriqueceria, inclusive, muito mais aqueles nomes do qual nós lembramos ali. Então fica aqui, embora de forma atrasada, lembrando mais um nome daquelas operárias do Cristo, que como matriarca de um grupo que mantém-se coeso, que são os filhos, o que não é fácil. Manter nossos filhos no labor doutrinário não é uma coisa simples, e ali estamos, um exemplo para nós de amor à doutrina, de amor ao Cristo, e eu só tenho que agradecer a sua presença, minha irmã, e eu espero que, eu sei que eu não tenho essa capacidade toda de poder chegar ao seu coração, mas a minha proposta é chegar lá, tá bom? Chegar no intelecto não é tão difícil, mas no coração sempre é mais desafiador, né? Vamos lá, eu vou trabalhar com vocês. O Allan Kardec, quando ele resolveu publicar, convencido da importância de fazer uma leitura mais profunda do Novo Testamento. Até então, para os leitores das religiões tradicionais da época, leituras muito superficiais em face do simbolismo que estão carregadas as palavras dos apóstolos e as 27 obras ali contidas. E na dificuldade que ele percebia na melhor compreensão do Novo Testamento, ele começou a conjecturar a oportunidade de tentar fazer uma leitura, uma releitura, quem sabe fazer como colaboração, já num processo bastante intuitivo, para propor um evangelho a uma luz diferente, a uma luz da doutrina espírita, o evangelho segundo o Espiritismo com essa proposta nova. É um desafio, tanto é que ele, no primeiro momento, nem colocou o evangelho segundo o Espiritismo, ele apenas coloca como uma imitação. Mas era uma proposta desafiadora, um desafio muito grande para um pedagogo que se comprometeu com Cristo para tentar, de alguma forma, no limite do seu esforço, trazer para nós e manter a luz acesa de uma nova revelação. E ele fez isso com muito heroísmo, com muita coragem, com muita humildade, inclusive dando a própria vida física por amor a essa doutrina. Eu vou trabalhar então hoje nessas reflexões em função desse entusiasmo para lhe fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, baseado em 3 questões, na realidade 3, mas uma dividida, né? É uma questão com subdivisão, mas é a 614, é a 621 e a 625. A 621 ele dividiu, mas baseado nessas perguntas e nas respostas que ele obteve, ele ganhou coragem, encontrou força nele para levar adiante o projeto do Evangelho. Como eu disse, ele falou de imitação, mas do Evangelho segundo o Espiritismo. Na 614, lá o Kardec, antes no Livro dos Espíritos, interroga se há uma lei natural que rege a vida no universo. E os benfeitores disseram, corroborando que existia uma lei natural e indica o que deve fazer e não o homem diante de uma lei do qual nós devemos obediência ou submissão, e todos aqueles que não obedecem essa lei natural, quando se afastam, segundo os espíritos, se tornam mais infelizes. E quanto mais nos aproximamos da lei natural, corroborado aqui na 614, mais feliz nós seremos. Então ele começou a trabalhar, lei natural, nós estamos falando de uma lei do qual nos afastamos, infelicidade, nos aproximamos, felicidade. Ok. E aí ele começou a questionar como compreendermos essa lei. Porque nós temos os livros que falam de revelações das leis, o Novo Testamento como um livro também com essa proposta reveladora. E ele queria saber se existia algum mestre no qual pudesse didaticamente explicar melhor como compreendermos essa lei.
que ao nos aproximar, nos tornamos mais felizes, e ao nos mantermos mais distantes, mais infelizes. E ele elaborou a questão 621, quando ele pergunta exatamente qual o professor, qual o mestre em quem nós podemos realmente ter como modelo para podermos compreender essa lei. A resposta é muito clara: Jesus. Tudo bem, ficamos sabendo, volta a questão de Jesus. Mas se Jesus, se falou tanto de Jesus, as religiões falam tanto de Jesus, nós não encontramos essas leis nos chamados Novo Testamento? E diante dessas dúvidas, né, ele perguntou, mas vem cá, Novo Testamento, Velho Testamento, outros que falam de Jesus em outra, uma leitura sempre dos 27 livros, onde que, afinal de contas, nós podemos encontrar escritas essas leis? E na 621, a resposta é muito simples: na consciência. Aí, filosoficamente, bom, foi uma provocação. Se a lei natural ou a lei divina nós já trazemos na consciência, e já temos um parâmetro daquele que pode nos guiar como modelo e guia para compreendermos uma lei que já trazemos na consciência, o grande desafio é exatamente compreendermos como funciona essa lei na consciência de cada um. Não eu querer saber como funciona a consciência dos outros, mas na minha consciência. Já que a lei, ela é individual. A lei, eu digo, ela está na consciência de cada um. A leitura e a investigação da lei é de cada um. Como contactar com essa lei? Sabendo que ao se aproximar dela você será mais feliz, e ao se afastar dela você se torna infeliz. Mas como eu tenho uma capacidade discernitória, como é que eu consigo discernir quando eu estou ou quando eu não estou me afastando da lei? Então, dessas três perguntas, 614, 621 e 625, o Allan Kardec ganhou coragem para elaborar, então, nos estudos, eu diria, muito mais aprofundados desse livro, do qual consta também as leis, sabendo que o livro mais importante das leis trazemos na consciência. Então, nós temos um livro já na consciência, que é o livro que traz, então, as leis naturais. Já temos um professor que mostra um caminho para nós buscarmos vasculhar esse livro da consciência para poder entender exatamente ou compreender de forma profunda como ela funciona, para que eu mantenha-me mais próximo dela, da lei natural, constante no livro, cujo guia é Jesus Cristo. É a nossa introdução para nós começarmos a discutir esse tema. Ele começa dizendo o seguinte: quando nós vamos estudar, isso foi um artigo também que eu escrevi, dos vários que eu escrevi esse tema. Quando nós vamos estudar, se temos um livro didático, todo livro didático facilita bastante o nosso entendimento. Por isso, Kardec, ele indagou os espíritos se existe esse livro, e nós falamos aqui, para que nós possamos consultar essas leis. Até porque, se a lei divina está escrita em nossas consciências, o que impede uma pessoa de aprender essa lei em qualquer quadrante do nosso planeta? O que impede a pessoa compreender a lei natural se ela está na consciência dela? Não está fora das religiões. Quantas religiões existem? Supostamente as mais perfeitas leituras dessas leis naturais. Quantas divisões entre homens para compreender essa tal lei? Qual livro melhor expressa essa lei? O livro está em nossa consciência. Investigar, estudar essas leis da consciência, aí é o grande desafio. Qual a melhor fórmula? Qual o melhor método? Didaticamente, quem melhor pode fazer com que, em qualquer lugar da Terra, possamos fazer uma melhor leitura dessas leis naturais da própria consciência? Ou as leis divinas, ou, se quisermos, o código moral divino da consciência. Ora, se o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade tem de ela ser revelada? É uma outra pergunta que o Allan Kardec nos remete para a reflexão. Se trazemos na consciência, então ela, para ser revelada, seria fora do homem.
Mas se já traz na consciência, por que ser revelada fora? Por que se fala de primeira, segunda, terceira revelação, que é importante? Nós estamos falando de revelação. O Espiritismo, nós trazemos para nós uma certeza de que o movimento dessa doutrina estabelecida, orquestrada por inteligências supra, muito além da inteligência humana, do além, nos trouxeram numa comprovação de que é uma doutrina desvendando completamente a nossa vida futura e corroborando uma certeza das nossas múltiplas existências para potencializar nesse livro as melhores informações para melhor compreendermos as leis que já trazemos em nós. Então, a doutrina espírita, como terceira revelação, ela nos ajuda muito a entender as leis da consciência. Sabendo que ali nós vamos encontrar o código estabelecido pela prática integral por Jesus Cristo. E aí, ele continua dizendo, ou eu no artigo, muitas vezes nós esquecemos de escutar a nossa consciência. Esquecemos de fazer aquela viagem interior para ouvir a voz que vem daquele que criou a lei. Quem criou a lei? Quem criou a lei? Quem criou a lei? Quem criou a lei? Quem? Deus. Mas se eu falo quem, eu não estou personificando? Nem Kardec perguntou quem é Deus. Ele perguntou que, nem o que. Que é Deus. Espera aí, então, não vamos falar, eu perguntei quem provocando. Então, Deus, vamos deixar para outro debate aí, para não ficar, porque cognitivamente ficaria difícil entender quem, e eu personificando Deus. Deus é impersonificável, nós vamos buscar os atributos dele, mas sabendo que isso que nós chamamos de Deus, essa força, essa fonte geratriz mais pura de amor que nós chamamos de Deus, na sua onipresença, com dos seus atributos, ele é pleno em nós, como criaturas, embora como criador. Então, ele é pleno em cada um de nós. Se ele é pleno em cada um de nós, ele é pleno na própria consciência. Isso é lógico. Então, onde vamos encontrar Deus? Onde? Na consciência, na própria consciência, ok? Então, quando nós falamos que quando eu ouço a voz da consciência, metaforicamente, eu estou ouvindo a voz de Deus. Quando eu não dou atenção à voz da consciência, eu não estou dando atenção àquele que é pleno na minha consciência, ou aquilo que é pleno, para não ficar ainda no antropomorfismo. Tá? Então, na verdade, é isso. Na questão 625, ele faz essa pergunta, como eu disse, o tipo mais perfeito que Deus ofende referir-se ao homem para servir de guia e modelo e para a compreensão das leis é Jesus. E, considerando ele como mais sábio, aquele que aponta o caminho, porque Jesus também, sendo modelo da vivência das leis divinas, nós temos aí um parâmetro. Então, temos aqui a lei, as leis naturais, e a questão de um parâmetro no comportamento, Jesus, que para, por exemplo, Carl Jung, ele considera Jesus o arquétipo da perfeição ou o arquétipo consciencial. Ou seja, ele é, dentro de uma proposta de um movimento psicológico de autoiluminação, que o Jung chama de individuação, que é o encontro com esse arquétipo que é o Cristo como modelo e guia. Ou seja, ele é o exemplo máximo das virtudes máximas possíveis do humano alcançar. Como humano. Na condição humana. Porque Jesus é o anjo que se fez humano. E como tal, ele não poderia fazer o que não estivesse na dimensão do humana. Sendo que ninguém até hoje conseguiu fazer, ou chegar próximo do que ele fez como humano, nas potencialidades do humano realizar no cumprimento das leis naturais da consciência. Ele foi o ápice, por isso, para Jung e para outros pesquisadores, ele é o arquétipo da perfeição, desejável a cada um de nós a ser alcançado algum dia, através de múltiplas reencarnações, do qual Jung defendia também as reencarnações. Então, dentro dessa visão, muito de nós
não tivemos a possibilidade de ouvir os ensinos diretamente do Cristo. Talvez já não sei se a Nívia esteve à época apostólica por aqui, mas muitos de nós não tivemos um contato direto com Cristo. Então, o que nós sabemos dele foi escrito por alguém. Alguém disse, ou alguns que conviveram com ele, mas mesmo o que ele fez, ou aquilo que atribuído a ele foi por aqueles que registraram, da proximidade muito mais estreita, foram poucos. E o que se tem são de alguns discípulos, livros que foram escritos dezenas de anos depois. Aquelas informações são parâmetros importantes para tentarmos entender aquilo que Jesus praticou no limite máximo dos exemplos possíveis da humanidade em nível superior, para que nós, de alguma forma, tenhamos como modelo e não para imitá-lo, porque imitar alguma coisa, alguém, é a coisa mais ridícula, não tem como, e não é a proposta da imitação de um modelo. É modelar o que ele fez através de um esforço de comportamento diferenciado. O que ele fez, no limite da minha força, o que eu posso fazer. Então, não preciso imitar fingindo aquilo que eu ainda não conquistei. Modelar, o exercício da modelagem, é muito desafiador, porque a modelagem é você trazer para você, de uma forma consciente, no seu esforço, a possibilidade de fazer, ou pelo menos chegar próximo daquilo que ele propõe. Mas não imitá-lo, porque imitá-lo é mascarar a virtude e ela passa a ser irreal. Apenas modelar. Nos esforçar para modelar. E dentro dessa realidade, ali nós encontramos as anotações, mas aí surge um problema. Para que uma revelação, se tudo que sabemos acerca do ensino de Jesus consta no Novo Testamento, e o Kardec perguntou qual a utilidade dessa nova revelação, e Jesus, os Espíritos explicaram exatamente que a necessidade, assim, os Espíritos explicam que Jesus empregava alegorias na sua linguagem, de conformidade com a cultura da época. E elas se tornaram ininteligíveis, por isso a lei que diz respeito à nossa felicidade deve ser melhor explicadas e desenvolvidas. Poucos são os que as compreendem, e muito menos ainda aqueles que conseguem praticar. O Evangelho segundo o Espiritismo nasce dessa resposta, ou dessas respostas. É a partir daí que Kardec percebe que será necessário voltar aos textos do Novo Testamento e entendê-los, explicá-los à luz de uma nova revelação. Então foi aí que deu aquele start consciencial da necessidade dele trazer, repito, num primeiro momento, imitação do Evangelho, mas depois, a partir da terceira edição, em 66, consagrada já como o Evangelho segundo o Espiritismo, definitivamente, que é a que nós temos até hoje. Mas para propor exatamente isso, fazer com que seja mais fácil, fazendo com que essa chave que falta para uma melhor compreensão do simbolismo que ali estão abarrotados, para melhor compreensão do que o Cristo veio trazer, a exemplo, a reencarnação. Por exemplo, o Cristo falou ou não falou de reencarnação? Para nós está muito claro. Para outros religiosos, dentro das mesmas anotações dos 27 livros, eles negam. Como eles fecharam as portas da mediunidade por seus concílios, lá em Roma, em algum momento em que a mediunidade foi proibida. Quando Cristo consagrava a mediunidade, já derrogando uma proibição de Moisés no Monte Tabor, a partir daquela famosa transfiguração. Ali ele próprio derrogou a proibição de evocação aos mortos, evocando o próprio proibidor. Então veja que o Cristo trabalhou a mediunidade divina em vários momentos, em processo de transubstanciações, de levitação, de chamada mediunidade curativa. O tempo todo ele trabalhava a mediunidade. E a igreja fechou as portas da mediunidade. Mas o pior foi fechar as portas da reencarnação. Como se Jesus nunca tivesse falado de reencarnação. Como é que eu posso entender a mensagem daquele que trouxe como base a certeza de que Elias era o João Batista, que Elias estava junto dele?
de que o processo natural das múltiplas vidas é que vão somar em nós, nas informações, um processo de estruturação das leis da consciência. Quanto mais eu aprendo, mais o meu mapa cognitivo se torna robusto de informações para entender as leis que ali estão. Eu saio da ignorância e em processo de aperfeiçoamento, não é porque nós somos perfectíveis, estamos ainda em muita imperfeição, mas estamos em processo de aperfeiçoamento, e quanto mais nos aperfeiçoamos pela informação, quanto mais nós aprendemos, mais capacidade teremos de compreender as leis naturais que já trazemos na consciência. A visão será mais clara, a leitura será mais clara. Quanto mais ignorante, a dificuldade de fazer a leitura dessa lei da própria consciência. Não podemos comparar a um ser que não tem muita cultura, que viva, por exemplo, nas florestas do mundo, nos campos agrestes do mundo, com as pessoas que vivem nas cidades, tendo toda a oportunidade de estudar muita coisa, com a corroboração da ciência que o homem hoje domina. Então você tem boas informações para vasculhar a consciência e entender mais ou menos essas informações e como você utiliza essas informações para você ter contato com a felicidade. Eu estou falando de felicidade. Nós vivemos num mundo de prova e expiação, meus irmãos. O mundo de prova e expiação, é claro que não se sobrepõe sobre todos nós em maior gama de experiência diária a tal de felicidade ou contentamento. Porque o que chama de felicidade por aí é euforia, como fogos de artifício, que é bonitinho, colorido, daqui a pouco vira fumaça e escuridão. Isso não é felicidade. Mas é possível nós termos alegria, leveza e contentamento quando nós começamos a compreender na própria consciência a dinâmica do funcionamento das leis que está o tempo todo me convidando para que, a partir desse autoconhecimento, por isso que Allan Kardec coloca, né, palavras iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, as iniciativas de Sócrates em seus pensamentos, fazendo comparações entre os pensamentos socráticos e muitas falas de Jesus, aquele que é o símbolo do conheça-te a ti mesmo. Como é que eu posso realmente pensar em conhecer algo fora se eu não começo a tentar me preocupar em saber como é que eu funciono por dentro? Eu quero conhecer todo mundo sem me conhecer. Eu quero fazer avaliações dos outros com aquelas lupas extremamente incapazes de fazê-lo, porque eu não tenho essa capacidade ainda, muitos daqueles que não fazem uma viagem interior para entender as leis da própria consciência para o autoconhecimento. Como eu funciono diante de tal ou qual situação, diante de tal ou qual pessoa, diante de tal ou qual, etc. Quando você começa a prestar atenção em você, mesmo nos momentos mais que você se acha ridículo, puxa vida, como eu sou agressivo, como eu sou estourado, muitas vezes acontece conosco. De repente nós vendemos uma imagem de docilidade, de brandura, parece que nós somos a placidez em pessoa. Pisou no calo, peraí. Então vamos nos conhecer onde estão nossos limites, onde é que estão as nossas atitudes de ação e não as atitudes reativas ou até mesmo passivas, que vão levar a reativas em algum momento, porque nós não temos o foco do autoconhecimento, queremos conhecer os outros. Nós estamos sempre o tempo todo julgando os outros, sem fazer o autojulgamento, a autoanálise. Porque o autojulgamento não é para autocondenação. O autojulgamento é para autocompreensão, é muito diferente. Você se julga para se compreender, não para se condenar, até porque Deus não nos condena. As leis divinas não são condenatórias. As leis divinas sempre serão amorosas. Então, se eu me julgar, eu tenho que me julgar amorosamente. É um movimento de auto-amor. Mas, continuando aqui, os 28 capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, possuem uma estrutura para responder aquela questão em relação da necessidade de uma nova revelação. O Espiritismo pode ser a chave, e é exatamente isso que ele elaborou para que nessas 28 questões ou capítulos, entender o ensino de Jesus, entender a sua vida, para que nós possamos resgatar as leis divinas expressas por Jesus quando ele esteve conosco. Durante os seus estudos para a preparação da codificação espírita, Allan Kardec observou que muitas pessoas se preocupavam mais
com a parte mística das religiões do que com a parte moral. Explica ele que, apesar da moral de Jesus ter sido sempre admirada, trata-se mais de um ato místico do que uma compreensão real, consciencial, racional, inteligente. Tudo que você faz, eivado pelo misticismo, você deixa de lado algumas inteligências. A inteligência primeira é a racional. Ela vai, quando você se torna místico, você se afasta da racional. E ao você se afastar da capacidade racional, a tendência é você ficar mais longe ainda da inteligência emocional. A inteligência criativa, a capacidade de você criar pelas emoções. E muito mais distante ainda que vem a questão das leis onde estão escritas da consciência, que é a inteligência consciencial, que é muito mais profunda. São 3 inteligências. A racional, a emocional e a consciencial. Nós ainda estamos nos primeiros momentos para poder utilizar a chamada inteligência racional para fazermos uma viagem e começar a ter um contato mais profundo com a inteligência emocional para sermos mais criativos. Criativo é você ter a capacidade de saber resolver as questões, sempre com um processo ligado ao que eu chamo da mãe de todas as mediunidades, que é a intuição, e toda pessoa intuitiva ela é profundamente criativa. E dentro dessa realidade, os textos evangélicos escritos por Marcos, Mateus, Lucas e João, que relatam os exemplos de Jesus, foram escritos através de parábolas, dificultando assim a interpretação e o verdadeiro entendimento da maioria das pessoas. E dessa forma, com o auxílio das instruções ditadas pelos espíritos ou com os benfeitores espirituais, como Santo Agostinho, São Luís, São Vicente de Paulo, Heráclito, Fênelon e vários outros, as instruções obtidas em vários países e por intermédio de diversos médios, Kardec, no ano de 1864, publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, com o objetivo de tornar os ensinamentos de Jesus mais claros, compreensíveis para todos os seres, sendo considerado um código moral universal, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, quantos minutos faltam? 15. Então, meus irmãos, desculpe a interrupção, só para poder fazer um fechamento do raciocínio aqui. Nós temos aqui um roteiro, mas muita coisa vem da forma de elaborar o raciocínio. O Allan Kardec, para ele poder tornar robusta esses esclarecimentos, naquilo que no simbolismo leva e convida para o misticismo de quase todos os religiosos do mundo, inclusive espíritas também, que não fazem a melhor leitura de Kardec. Um espírita místico é contraditório, não há como você compatibilizar um espírita místico com a doutrina espírita. A doutrina é um convite ao uso e abuso do primeiro nível do raciocínio, que é da razão, para depois chegarmos a um nível mais profundo, que é da emoção, até chegarmos ao consciencial. E o Allan Kardec, ele percebeu, ele utilizou um método. Ele foi em 1864, a doutrina surgiu 7 anos antes. Ele já tinha muito material obtido por muitos médiuns de várias partes do mundo. Vocês imaginam, sem computador, sem um auxiliar direto, exceto a Amélia Gabriele Baudet, quando muito, ele fazendo um trabalho solo, já para lá de 50 anos, com várias mensagens psicografadas, no caso escritas, você tem que fazer aquela leitura, aquelas decodificações, às vezes fazer interpretações de letras que não eram escritas com as esferográficas do dia de hoje, ou lápis com mais facilidade, na época era muito mais desafiador. Com todas aquelas mensagens diariamente recebidas, ele fazer uma seleção, tendo como escopo, porque no primeiro veio o Livro dos Espíritos, depois ele teve muito material, fez a segunda edição, e aí foi fazendo o Livro dos Médiuns, logo depois ele resolveu fazer o Evangelho segundo o Espiritismo como o maior desafio, até chegar a um outro livro profundo também, O Céu e o Inferno e a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que é um livro desafiador, corroborando para todos nós uma certeza absoluta pelas testemunhas dos Espíritos que se manifestaram, e ele colocou no livro, sobre a certeza absoluta da nossa vida futura, o que as religiões não conseguem explicar,
esse livro Céu e Inferno explica de uma forma muito maravilhosa, sobretudo a partir da terceira parte, quando nós vamos ver a testemunhas, né? O testemunho daqueles que desencarnaram em várias condições de ordem mental, ora com muita culpa, ora desencarnaram bem, ora foi pelo suicídio, ora por revolta, e eles vieram trazendo como é que é o processo da desencarnação, o momento da desencarnação e o consequente após a desencarnação. Principalmente a terceira parte do livro é interessantíssimo. Isso para corroborar esses estudos que nos convidam, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, a investigarmos o código moral de lei da nossa consciência, de uma forma não mística, mas uma forma racional, emocional e consciencial, e mais profunda. A consciencial já é a vivência, o que não é simples. Porque no primeiro momento você tem a informação, você sai da ignorância racional, que é a falta da informação. Quanto mais você tem informação, você trabalha a razão. Quanto mais estuda, mais você elabora um processo racional de compreensão. Então você vai começando a alimentar na ignorância da informação, informando, estudando, lendo, você sai da ignorância dessa informação. Mas está faltando duas ignorâncias ainda serem preenchidas para dar alimento e sair dela, que é exatamente a emocional. Como é que nós trabalhamos a inteligência emocional? Aquilo que você tem, o conteúdo, se for um bom conteúdo, evidentemente, o melhor conteúdo para você ter exatamente uma apropriação do conteúdo ou a formação da informação, nós chamamos, você se forma com a informação. Então, você se formar com a informação ou se apropriar dessa informação, e nessa apropriação você vê se essa apropriação faz algum sentido àquilo que você sente. Me perdoe a redundância. Então, se faz sentido em seu coração, essa informação faz. Então, você já está em um processo de sair da ignorância emocional. Porque você está trabalhando intrinsecamente o momento último do pensamento, sentimento e emoção. Na emoção, você sentindo o que você sabe, você está um passo muito grande para sair da ignorância do não vivenciar. Porque você já sente o que você sabe. Agora, sabe o quê? Sente o quê? Vivencia o quê? Esse é o detalhe, que o Evangelho segundo o Espiritismo é você ter a melhor informação para que você possa se apropriar, para que você criativamente, a partir dessa emoção, momento último, a partir do sentimento, do pensamento, você possa vivenciar em plenitude o que está codificado ali no Evangelho para nós, segundo o Espiritismo, com uma visão completamente diferente das tradicionais, que convidam muito para uma vida mística, obliterando totalmente a capacidade racional, emocional e vivencial, do seu ponto de vista consciencial. Se vive o fanatismo, se vive uma suposta salvação, porque a salvação é individual, ela não é da forma como se coloca. A salvação não vem de fora para dentro. A salvação é um processo pleno de ampliar a consciência também numa visão mais ampla de autoconhecimento. Isso é salvação. Você passa a se conhecer. Você se torna uma pessoa segura. Você se torna uma pessoa confiante em você, porque você se conhece. Você sabe onde vão seus limites e quais estratégias você pode utilizar para você viver bem com os outros e, sobretudo, com você, quando você está bem com você. Porque jamais você vai ter uma boa convivência, num interrelacionamento saudável, se você não tem uma vivência boa com você mesmo. Você pode até exigir dos outros, mas você não conseguirá ter nenhuma harmonia com ninguém. O trabalho é com você, o trabalho todo é o autoconhecimento. É essa autoinvestigação. E como a proposta do Evangelho é exatamente facilitar a compreensão de Jesus, porque Jesus disse que ele veio trazer para nós, aflitos, uma possibilidade de alívio. Ele disse que vai nos curar, ele vai nos aliviar. E depois vai falar de descanso da alma no mesmo convite que nós chamamos de convite, ou, na realidade, é um convite com vocação. Ele está nos convocando. Vinde a mim todos que vos encontrais aflitos, lembram? Lembram dessa passagem? Pois é, irmos a ele. Ele disse que nos consolaria. Mas ir a ele de que forma? Qual o caminho? Qual a informação? Qual o parâmetro que eu tenho para ir a Jesus? Que Jesus?
Jesus de igreja tal, Belza, ou Jesus que o Espiritismo também pode querer criar de uma forma idolátrica? Não. O Cristo interno. Esse Cristo interno que todos nós somos, em essência. Vinde a mim, vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas, ao mesmo tempo, ele traz para nós a lei da responsabilidade. Ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, se responsabilizem por isso. E quando ele diz para que nós tomemos sobre nós o jugo dele, ele, ao mesmo tempo, ele vai dizer para nós que o jugo dele é suave. Jugo é disciplina, é norma, é regra, é diretriz. Isso é jugo. Mas ele fala que o fardo dele é leve. O fardo dele são as experiências que, enquanto humanos, ainda são pesadas. Mas em condição humana, embora na condição de anjo humanizado, ele mostra para nós a possibilidade desse contato numa aproximação eficaz das leis naturais para que realmente o nosso fardo seja leve. Senão, o fardo vai pesar. Porque é o afastamento da lei natural. É o afastamento da lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade. Então, diante dessa perspectiva em que o Cristo está nos ensinando, a possibilidade de um alívio, considerando a sua diretriz suave. Então, não existe regra, tem que, não existe obrigatoriedade. O Evangelho não nos obriga a nada, nem a fazer o bem, nem a fazer o mal. Nos convida a fazer o bem. E nos recomenda nos afastar do mal. Mas não existe lei de obrigatoriedade ante a lei do Cristo. Ninguém é obrigado a fazer nada. É a lei do convite, embora seja uma convocação. Mas se ele garante para nós uma suavidade nessa diretriz e uma leveza nesse fardo, ele diz que nós conseguiremos compreender melhor essa leveza e essa suavidade, considerando ele como professor máximo, quando ele diz, mas vocês precisam aprender comigo. O quê? Que eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Alívio, repouso. Aprende comigo, eu sou mestre. Vocês são aprendizes. Ok? Ok. Aprender o quê? Eu sou manso e humilde de coração. Quem de nós é manso? Quem de nós consegue com facilidade humildar o orgulho? Aí o afastamento da lei. O afastamento do código moral de lei, que todos já trazemos na consciência. O livro está lá em cada um de nós. Mas esses dois segredinhos aí que é importante para uma vida melhor. Humildar o nosso orgulho. Amansar a nossa rebeldia. Aí encontraremos descanso para a nossa alma. Não é descanso eterno para viver entre os anjos, não. É descanso de você gastar tanta energia em coisas inúteis, nos apelos das sombras do ego. Daquilo eu quero, é para mim, ninguém está, que eu vim primeiro. Isso gasta muita energia. Quando você consegue centralizar de forma inteligente, no autoconhecimento, essa mansidão e essa humildade, você vai encontrar descanso, você não vai jogar fora energia com fazeções de coisas inúteis. Acho que o tempo foi, né? Que Jesus nos abençoe, eu vou ter que ir também. E obrigado, minha irmã Nívia, a estar aqui conosco, do qual eu me sinto profundamente honrado e não me sinto tão digno de poder receber essa sua deferência de estar aqui, em função de saber da minha vinda aqui. Eu vou ficar eternamente aí devendo essa sua deferência e seu carinho. Muito obrigado pela humildade, tá?